cidade dos cristãos, e teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Século I. Maria teria também sido enterrada nessa área, mas daqui para lá ninguém passa. Nesse local é proibida a visitação, porque eles não querem que as pessoas conheçam a verdade, que Maria não ascendeu aos céus, não ressuscitou ainda, e não é a intermediária de Deus e os homens, ela não é a rainha do céu, mas uma farsa revelada. Não se deixe mais ser enganado por falsos líderes religiosos. Não caia mais nas astutas ciladas do diabo. Queridos irmãos e queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo, acolhendo você no nosso programa Testemunho de Fé. Nesse domingo, aqui no Brasil, nós temos a alegria de celebrar a solenidade da Assunção da Toda Santa Mãe de Deus. Trata-se de celebrar o grande mistério de que a nossa Mãe Maria, terminado os seus dias aqui na terra, subiu aos céus de corpo e alma. Essa é a fé da Igreja. A Igreja Católica crê que Maria está ressuscitada junto de Deus. Esse dogma é algo que a Igreja crê já há 2000 anos, mas foi definido para ajudar a vida da fé, a espiritualidade e o crescimento dos fiéis. Foi definido no dia 1º de novembro de 1950 pelo Papa Pio XII. Esta solene definição dogmática aconteceu na Praça de São Pedro e estavam presentes inúmeros cardeais, bispos do mundo inteiro, inclusive representantes do nosso país, do Brasil. Nós sabemos que a Igreja crê desde sempre nessa verdade da fé, que Nossa Senhora passou os seus dias aqui na terra e, terminados os seus dias, subiu aos céus ressuscitada. Isto que é o centro da nossa fé dogmática, no mistério que nós celebramos nesse domingo, não é algo que a gente deve crer só intelectualmente, mas é algo que deve dar fruto também para a nossa vida espiritual. O próprio Papa Pio XII, na Constituição Apostólica com a qual ele definiu esse dogma, que chama-se Munificentissimus Deus. Aliás, eu aconselho a que todos leiam essa Constituição que está à disposição no site do Vaticano, em tradução na língua portuguesa. Pois bem, o Papa Pio XII, nessa Constituição Apostólica, diz que a devoção para com a Mãe de Deus, ela gera uma vida melhor, uma vida mais santa. Se nós nos detivermos na meditação desse grande mistério que nós hoje celebramos, podemos tirar daí conclusões e frutos espirituais para a nossa vida. É que às vezes nós achamos que os mistérios da Igreja são simplesmente alguns ensinamentos um pouco difíceis da gente entender e que eles têm pouco uso, pouca utilidade e pouco fruto na nossa vida espiritual, no nosso dia a dia. No entanto, não é assim. Tanto não é assim que isso atesta a longa história da Igreja na sua devoção à Assunção da Virgem Maria.
mesmo antes, muitíssimo antes do Papa proclamar esse dogma em 1950, nós tínhamos inúmeras basílicas, igrejas, templos, paróquias dedicadas a esse mistério da Assunção de Nossa Senhora. Santos e santas tiveram grande devoção por esse mistério. Pessoas refletiram a respeito disso e se aproximaram da Virgem Maria com essa certeza de que ela está no céu ressuscitada de corpo e alma. Mas por quê? De onde provém esta certeza da Igreja e qual é o fruto espiritual que nós podemos daí recolher? Bom, em primeiro lugar, vamos entender bem que a certeza que a Igreja Católica tem de que Maria subiu aos céus e está no céu de corpo e alma, ela não brota de uma espécie de estudo humano das fontes, ou seja, uma espécie de arqueologia onde nós procuramos os documentos mais antigos para então ver se é isso mesmo que a Igreja crê. Não, nada disso. A certeza que nós temos que Maria subiu aos céus é a nossa fé na fé da Igreja. Ou seja, é inútil aqui no início dessa nossa reflexão nós ficarmos perguntando em que versículo da Bíblia está dito que Maria subiu aos céus, de corpo e alma. Nós não colocamos a base da nossa fé em nenhum versículo bíblico, embora existam alguns versículos bíblicos que possam nos ajudar nessa reflexão. Esses versículos estão na riqueza da liturgia da palavra que nós iremos meditar nesse domingo. Mas, na verdade, a certeza da fé vem de uma certeza de que a Igreja é assistida pelo Espírito Santo. O Papa Pio XII, na Munificentissimus Deus, no número 12, diz exatamente isto. De fato, o magistério da Igreja, diz o Papa, não por estudo meramente humano, mas pela assistência do Espírito de verdade, desempenha a missão que lhe foi confiada de conservar sempre puras e íntegras as verdades reveladas. Então nós sabemos que Jesus subiu aos céus, mas ele não deixou a Igreja abandonada, não deixou a Igreja a si mesma, para que com os nossos esforços humanos nós guardássemos a fé. Não, muito pelo contrário. Jesus nos prometeu o Espírito Santo Paráclito, e esse Espírito Santo é quem esteve com a Igreja, trazendo a presença de Jesus e cumprindo aquela promessa. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Pois bem, essa é a fé que nós católicos temos. Nós temos uma fé na fé da Igreja. Nós cremos que nenhuma criatura estava mais próxima e está mais próxima de Jesus do que a sua mãe Maria. Que exatamente porque o seu filho morreu e ressuscitou, nós cremos também que a Virgem Maria morreu e ressuscitou. Deixa eu ler para vocês o número 14 da Constituição Apostólica de Pio XII, Munificentissimus Deus, no qual ele define esse dogma da Assunção. Ele diz assim: do mesmo modo, a Igreja, os fiéis, não tiveram dificuldade em admitir que, à semelhança de seu unigênito Filho, também a excelsa Mãe de Deus morreu. Mas essa persuasão não os impediu de crer expressa e firmemente que o seu sagrado corpo não sofreu a corrupção do sepulcro, mas nem foi reduzido à podridão e cinzas aquele tabernáculo do Verbo divino.
Pelo contrário, os fiéis iluminados pela graça e abrasados de amor para com aquela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe Dulcíssima, compreenderam cada vez com maior clareza a maravilhosa harmonia existente entre os privilégios concedidos por Deus àquela que o mesmo Deus quis associar ao nosso Redentor. Esses privilégios elevaram-na a uma altura tão grande que não foi atingida por nenhum ser criado, excetuada somente a natureza humana de Cristo. Vejam que beleza esse texto de Pio XII. Fiz questão de ler esse parágrafo inteiro para que você se sinta instigado, né? Para instigar o seu apetite e você leia toda a Constituição Apostólica de definição do dogma. É muito rico, é um documento extraordinário. Vejam, nós sabemos que como Jesus morreu, Maria morreu, mas que como Jesus ressuscitou, ela também ressuscitou. E foi elevada a uma glória que Deus não deu a nenhuma criatura. A única realidade criada que está acima de Maria é a natureza humana de Cristo. O resto, tudo está abaixo, inclusive os anjos mais sublimes e excelsos estão todos abaixo da Virgem Maria. Por isso, celebrar a Assunção de Nossa Senhora é algo extraordinário. Para nós é uma graça muito grande. E qual é o fruto espiritual que nós tiramos deste mistério da fé? O fruto espiritual é a certeza de que a nossa mãe, a Virgem Santíssima, está junto conosco de uma forma extraordinária, de uma forma especial. Sim, ela está conosco, privilegiada. Sim, a Assunção de Nossa Senhora, o fato de ela subir aos céus para a glória, não faz com que ela esteja mais longe de nós. Muito pelo contrário. Ela está mais unida a nós do que qualquer outra criatura. Vejam, precisamos parar um pouco para saborear essa verdade. Maria está no céu gloriosa. Está no céu gloriosa de corpo e alma. É a única pessoa humana que está no céu nesta plenitude. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, nos recorda que as almas bem-aventuradas que estão junto de Deus, gloriosas, que estão lá junto de Deus, fruindo a bem-aventurança eterna, essas almas, as almas dos santos da nossa devoção, as pessoas que nós amamos, as pessoas de nossa família que já estão no céu, essas almas não poderiam ser chamadas tecnicamente de pessoas humanas. São almas glorificadas, são os santos glorificados. Mas pessoa humana plenamente precisa ter corpo. Então, Maria é a única pessoa humana que está lá no céu de corpo e alma. Nós sabemos, pela própria definição dos concílios ecumênicos de Calcedônia e de Éfeso, que Jesus não tem uma pessoa humana, Jesus é uma pessoa divina. Então Maria é a única pessoa humana que está junto de Deus, na plenitude de corpo e alma.